Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Mais um final de semana aqui com vocês. Mas parece-me que o pastor já deve estar a caminho já de volta. Amém. Por esses dias ele, talvez segunda ou terça-feira, amanhã ou terça-feira, ele deve estar chegando. Glória a Deus. E nós continuamos com a obra. Eu quero que você já abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, versículo do 5 ao 7. A palavra que eu trago hoje para a igreja é uma palavra muito simples, porém pouco explorada, pouco entendida. Amém? Não por falta de ensinamento, mas por aprofundamento e pela busca. Amém? É autoridade, nós vamos aprender um pouco sobre autoridade. Essa semana eu ministrei lá no José Walter. Foi uma bênção ali, Deus fez uma obra maravilhosa. E no momento da adoração, a irmã que era levita, que estava fazendo louvor, ela chegou muito mal na igreja, sentindo muito mal. Mas mesmo assim ela foi para o altar adorar o Senhor. E ela sentiu Deus tocar no coração dela, dizer que ali não seria um culto comum, Deus ia fazer algo ali naquele culto. E Deus mostrou para ela que quando acabasse o culto era para ela me procurar. Mandou ela vir até mim, falar comigo, que era para eu orar pela pessoa. Existia uma pessoa da igreja. Eu amém, glória a Deus. Eu falei assim, amém. Você me mostra no final do culto. Aí foi, demos a palavra abençoada. E no final do culto eu chamei ela trouxe a pessoa no altar, na frente. E ali Deus fez algo como Ele nunca tinha feito através da minha vida. Deus ele não me levantou para a libertação. Meu ministério não é libertação. Diferente do David. O David ele tem uma unção de libertação. Deus usa ele para libertar, para trazer libertação na igreja. Eu sou mais uma palavra já foi profetizada na minha vida que é uma unção de mestre que Deus vai me dar. Amém? Então, e ali eu não toquei era uma moça. Eu chamei duas irmãs, eu assim, irmãos, quando eu oro, eu não toco, quando é mulher eu não toco. Eu chamo outra mulher para poder orar nela. Eu tenho isso comigo. A minha esposa também, quando é para orar em homem, ela não toca. E eu chamei duas irmãs, eu falei, você bota a mão no peito dela e a outra fica atrás. E quando eu levantei minha mão para chamar a existência no nome de Jesus, eu só falo assim, Pai, em nome do Pai, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus. Na hora que eu falei, eu chamo a tua... Ela se manifestou. E na hora que a gente estava orando, eu falei assim, Senhor, eu peço que o Senhor mande anjos agora. Ela estava sentindo uma dor, perdão. Eu perguntei para ela o que é que ela estava sentindo. Ela disse, irmão, eu estou sentindo uma dor aqui embaixo do meu braço, aqui na minha costela esquerda. Essa dor estava aqui, mas as irmãs oraram ali por mim lá dentro. Agora a dor está aqui. Aí desde quando você sente essa dor? Ela já, desde domingo passado. Aí tá certo. E eu comecei a orar, e na hora que eu chamei anjos, Senhor, envia anjos para curar essa moça. Na hora que eu falei anjos, ela caiu em cima da cadeira. E como se tivesse os anjos curando ela, dos pés à cabeça. E ela começou a se tremer. Eu vi os anjos curando ela ali. Eu falei, o anjo está curando ela. E Deus nunca tinha se manifestado assim através de mim. Eu já expulsava demônios, mas não de forma de cura.
E quando eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa, e essa semana Deus começou a ministrar sobre autoridade no meu coração. Eu tinha feito um estudo, eu gosto muito de ler livros. Eu ganhei um livro de presente sobre libertação. E nesse livro, pastores conceituados no Ministério de Libertação, eles falam que toda a igreja de Cristo tem que ter ministério de libertação. A igreja ela tem que ser liberta. E eu li, eu pensava, mas como assim, igreja? Igreja ter ministério de libertação. Existem igrejas que Deus levanta o ministério de libertação. E eu comecei a entender que Jesus fala que quando ele vier buscar a igreja, ele vai buscar uma igreja limpa, sem pecado. E não se engane que toda a igreja de Cristo ela está limpa. Existem pessoas doentes dentro da igreja, pessoas endemoniadas, pessoas com a vida travada. Então ela precisa ser liberta para ela ser uma igreja limpa, onde o Espírito Santo de Deus se mova, onde há bênçãos, onde há libertação. E o que Jesus quer mais é libertar. Nós vamos aprender aqui que por onde Jesus passava, Jesus libertava. Curava enfermos, curava aleijados, cegos, surdos, gagos, leprosos. E eu entendi porque toda a igreja se desfaz, porque toda a igreja quebra, porque toda a igreja se separa, há uma divisão. Eu entendo porque células são destruídas, porque não há libertação, existem pessoas doentes. Por isso que vários ministérios são grandes, crescem, porque ali eles trabalham com libertação. E o Senhor começou a ministrar, e me deu uma palavra. A palavra é autoridade, que é passada de pai para filho. Para você chegar ao nível de presidente numa empresa, você precisa ser levantado por quem? Pelo presidente da empresa. Se você é professor e vai ser levantado para ser diretor de uma escola, quem tem que levantar é o diretor da escola. Então a autoridade ela é dada por alguém que vem à autoridade. No nosso caso, a nossa maior autoridade, de onde vem a autoridade, ela vem do Pai. Então essa autoridade ela é dada de pai para filho, não é de qualquer um para mim, mas essa autoridade tem que vir do Pai, dada por Ele. Amém? Autoridade, no modo geral, significa usar poder, ter direito de usar poder. Amém? Glória a Deus, dê um glória a Deus. E quem dá esse poder de autoridade é não nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Glória a Deus, o Criador de todas as coisas. E na libertação essa autoridade, ela é usada no poder do nome de Jesus para libertar a igreja que o Senhor virá buscar. Nós começamos esse culto com Filipenses 2:5, aonde diz dessa forma, do 5 ao 7, eu quero que você abra a sua Bíblia. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, Jesus tinha tudo de Deus. Antes de ele vir à terra, Deus já tinha dado tudo para ele. Mas ele pensou, eu vou para a terra, eu vou ali um lugar onde existe todo tipo de homem, de formas, sentimentos variados, pecados, homens, eles precisam entender, eles precisam aprender. Então eu irei, mas como forma de homem, para que eles possam ter um entendimento mais concreto. E ele fala, não reivindicou a ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Dê um glória a Deus. Sabe, o mais bonito, o mais lindo é que Jesus,
Ele não precisou mostrar o seu poder. Ele ensinou na prática como é buscar o poder, como é usar o poder e como é receber o poder. Nós somos falhos, nós somos seres humanos. Jesus ele veio ensinar dentro de uma dependência, dentro de uma obediência ao Pai. Porque somente é o Pai que dá autoridade. Glória a Deus. Então aqui nós entendemos que o próprio Jesus deixou de lado. Ele se desfez do seu poder divino e se fez homem para estar na terra. Mas não foi somente isso e para isso. Jesus ensinou como usar a autoridade. Jesus recebeu como homem e foi obediente ao Pai. Como é difícil nós sermos obedientes. Como é difícil. Jesus mostrou como é simples, como é fácil. Mas até hoje isso nos persegue. Como eu posso dizer, essa coisa que nos impede, que às vezes toma o lugar, é uma pedra no sapato, e a gente coloca isso lá em cima como algo difícil. Jesus veio mostrar de uma forma mais simples e eficaz. A autoridade se tem quando eu obedeço e honro meu Pai. Sabe, quando você recebe autoridade, é mais fácil para você entender as outras coisas que Deus quer. Glória a Deus. Quando eu me esvazio de mim, quando eu me esvazio daquilo que toma o meu caráter, que toma a minha alma, o meu espírito, eu preciso entender que existe algo mais forte. Existe algo que me toma por completo e pode transformar a minha história e a minha vida. É quando eu dou a direção para Deus da minha vida. Jesus, ele se desfez do seu poder, da sua divindade para receber uma autoridade. Não é qualquer autoridade, mas é uma autoridade do Pai. Ele, como filho, ele entendeu isso. Hoje nós conhecemos muitas autoridades. E ela é demonstrada por algo, por alguma coisa. Por exemplo, o juiz, você reconhece o juiz quando ele está com aquela toga. Aquela toga demonstra autoridade sobre ele. Ele tem uma autoridade em suas mãos. A polícia, ele usa um colete com o nome polícia. Você vê alguém com uma farda, você já caracteriza ali uma autoridade policial. A autoridade do Pai, ela vai muito além de uma vestimenta. Ela vai muito além de uma toga. Essa autoridade não precisa eu demonstrar, mas ela é reconhecida. Ela é vista e ela é sentida. Amém? Então, glória a Deus. A gente vai ler um pouco a Bíblia, tá? Vamos lá para Mateus 13, do 53 ao 56. Mateus 13. Mateus 13, 53 ao 56. Diz assim: havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria
e estes poderes para realizar milagres. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? Aqui a gente vê moradores, pessoas que conheciam a família de Jesus, e ali na localidade onde ele nasceu, perguntando o que era aquilo. Por que fazer aquilo, aqueles milagres? Se eles eles viram Jesus crescer, eles viram Maria quando estava grávida. Amém? Mas eu quero dizer para vocês que aqui há uma autoridade que eles viram em Jesus, ela se distingue. Amém? É uma autoridade que se distingue. E me faz ser conhecido, assim como fez Jesus ser conhecido. No meio daquelas pessoas, no meio daquela localidade. E hoje a autoridade que eu recebo do meu Pai, ela me distingue aonde eu estou, aonde eu ando, na minha localidade, na minha igreja. Aonde eu vou, essa autoridade ela é reconhecida. E não é somente por outras pessoas, pelo homem, mas principalmente por Satanás. Ele reconhece a autoridade que está sobre a minha vida. Amém? Por isso a necessidade de nós nos aprofundarmos e andarmos nessa autoridade. Existem pessoas dentro da igreja que recebeu a autoridade, mas não usa essa autoridade. Existem pessoas que está dentro da igreja, mas não entendeu a autoridade, não entende a autoridade que está sobre a vida dele. Tem medo de usar a autoridade. Não sabe como usá-la. Pior, não se aperfeiçoa nessa autoridade, porque a autoridade ela é aperfeiçoada. Não pense que você recebeu a autoridade que você já está, você tem que aperfeiçoar. E a única perfeição para você se aperfeiçoar nessa autoridade é você dobrar o joelho, orar e jejuar. Deus só dá autoridade para quem ora e para quem jejua. Glória a Deus, não glória a Deus. Quero que você abra lá em Atos 5:3. Oh, glória. Oh, Jesus. Atos 5:13. Diz assim: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Glória a Deus. Deixa eu ver outra versão, sabe minha versão? A autoridade ela é distinguida. A autoridade ela é conhecida. Aleluia. Glória a Deus. Atos 5:13. Diz assim: dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo o tivesse em alto conceito. O poder de Deus ele me revela aonde eu estou. O poder de Deus ele é expressado através da minha vida. E na história que nós conhecemos sobre Jesus,
Nós vemos que Jesus ele aprendeu carpintaria e trabalhou como carpinteiro, porque ele aprendeu com seu pai. Cresceu ali naquela redondeza onde todo mundo via, sem sequer demonstrar nenhum poder, nenhum sinal, nenhuma autoridade. Até mesmo no meio da sua família. Principalmente no meio ali da sua localidade, que era Nazaré. As pessoas que o conheciam de perto, viram Jesus crescer, viram Maria grávida, viram Maria amamentando Jesus, mas jamais viram ele fazer tantos milagres. Por isso que perguntavam, quem é? Não é o filho de Maria? Como assim eu vi esse menino crescer, de repente começa a fazer essas coisas, esse milagre, que tanta autoridade ele recebeu. Mas depois, mais na frente, nós vamos ver Jesus já com 30 anos de idade. Já maduro, a maturidade veio sobre ele, o seu comportamento muda de uma forma extraordinária. E de repente ele começa a fazer milagres, curando e expulsando demônios, ensinando com uma extraordinária autoridade. Ninguém tinha visto, ninguém tinha contemplado, e ninguém conseguia entender de onde vinha aquela autoridade. Sabe, talvez a sua autoridade que você recebeu, talvez ela não se manifestou, não tenha se manifestado. Talvez você se pergunta, mas, Senhor, eu quero ter autoridade. Cadê minha autoridade? Talvez porque você precisa amadurecer. Talvez você precisa buscar maturidade para ter o controle sobre essa autoridade, para saber usar essa autoridade. A sua fé precisa ser uma fé, como eu posso dizer, presente, uma fé praticada, uma fé atuante. Observe que Jesus vivia uma vida comum, como a minha e a sua, quando éramos criança, mais jovem. Mas depois que ele atingiu uma certa idade, com maturidade, e a autoridade veio sobre ele, mudou o seu comportamento. A autoridade não é dada para criança. A autoridade não é dada para qualquer pessoa. Você precisa ter uma autoridade, você precisa submeter para ter uma autoridade, para ter responsabilidade, porque a autoridade ela vem do Pai. Sabe a história de Eliseu? Eliseu estava andando, um bocado de moleque chamei careca. Com uma palavra ele mata aquelas crianças. Ele libera uma palavra, de repente parece uma ursa e traga todas aquelas crianças por causa de uma palavra, autoridade. Eu já vi pessoas lançar palavra e acontecer algo ruim na vida de alguém. Porque ela não entendeu que sobre ela tem uma autoridade. É preciso saber usar a autoridade. Glória a Deus. Então é por causa dessa maturidade que nós, às vezes, nós não vemos a autoridade acontecer, porém está sobre a nossa vida. Glória a Deus. Sabe, no começo da minha conversão, eu com 3 meses de convertido, e ali buscando o Senhor, orando nas madrugadas. Eu acordava 3 da manhã e ia até 5 horas para a igreja orar. Eu saía da minha casa de pé, na madrugada, para ir para a igreja, e orava até 5 horas da manhã, todo dia, todo dia, todo dia. E eu lembro como se fosse hoje o meu apóstolo, naquela época só levantava pessoas para trabalhar no encontro quem orava. Tinha pastor que não ia trabalhar no encontro porque não orava. E eu com 3 meses só de conversão, durante 3 meses orando,
E de repente o pastor fala, Joelson, o apóstolo já falou contigo? Aí eu, não. Sobre o quê? Não, parece que tu vai trabalhar no encontro com Deus. Aí eu? Cara, eu estou com 3 meses de... Não, mas o apóstolo, ele vem te observando. Você é homem de oração, você está vindo nas madrugadas orar. Amém. Fui para o meu primeiro encontro. Trabalhei, lavei muito banheiro, lavei muita louça. Vocês pensam que eu já fui para o encontro ministrar, passei um bom tempo ralando, amadurecendo espiritualmente. E Deus ali foi me tratando, me dando maturidade. Amém? Lavando aqueles panelão de comida. Uma hora, 2 horas da madrugada, lavando o banheiro, lavando o salão. Para os jovens, o verdadeiro líder começa no encontro, lavando o banheiro, porque ali o seu caráter ele é explorado, o seu caráter é transformado. Ali você aprende o que é ser servo. E todos os encontros eu ia, tinha 2, 3, 4 encontros, pouco menos de um ano, e comecei a ministrar nos encontros, e eu via ali os pastores usando autoridade, o meu apóstolo usando autoridade, e eu ia orar, eu não orava, porque tinha uns pastores, eu só ia quando alguém me mandava. Às vezes eu estava ali na oração, ali, libertação, chegava um pastor, pode orar, vai, me põe a mão, se você tem autoridade. E eu ia com aquele receio de impor a mão, e eu colocava, e às vezes não acontecia nada. O Senhor me dá autoridade, Senhor, me dá autoridade, eu estou impondo a mão. Eu sei que uma certa ocasião no encontro, e os encontros lá dava de 50, de 90, de 100 jovens. E a gente ia para o encontro, na hora de dar a libertação e ministrar. Teve uma vez que um jovem se manifestou lá, e eu nem toquei nele, eu só falei assim, está amarrado no nome de Jesus. Ele já botou a mão para trás, e ali eu senti uma autoridade. Eu, Senhor, obrigado. Eu fiquei feliz, porque você viu o poder de Deus sobre a sua vida. E os outros jovens, e os outros meninos estavam trabalhando também, vinham comigo, ei, cara, tal, eu vi tu fazendo aquilo ali, tal. Você, rapaz, que é isso, aquilo ali foi Jesus, o poder de Deus. Então isso às vezes acontece conosco, mas é preciso você ter uma maturidade. Glória a Deus. Eu vou contar aqui mais um exemplo, bem rápido. Nos 12 cultos que teve no José Walter, que o David estava lá, alguém daqui foi? Eu, quando vejo assim, coisa de ministração de libertação, eu não chego junto, eu fico de longe. Eu nem sou muito tranquilo, eu sou muito na minha. E eu vi lá os jovens em cima, tal, orando. Eu estava bem aqui perto, só olhando ela se manifestada, o pastor lá orando. Aí eu vi uma menina saindo do meu lado, ela não é daqui da igreja não, eu acho que ela é, eu não sei, eu não vi ela aqui. Não tenho visto ela aqui, na verdade. Aí eu vi ela passando aqui, ela saiu do lugar dela e foi para lá, onde estava os jovens rodeados orando. Ela começou a interceder. Não, perdão. Essa moça que saiu, ela estava sentada atrás de mim, assim, eu estava nessa cadeira, eu olhei para ela, eu senti que ela não estava bem. E ela verdadeiramente não estava bem. Aí ela levantou mesmo assim, ela se levantou e foi para perto do jovem para interceder. Aí eu olhei para ela assim, eu senti que ela não deveria ir. Falei assim, essa menina, sei não, ela vai receber uma seta, porque ela já estava mal, vai para ali. Quando foi no final do culto, eu estava conversando com o David e ela chega. Vai falar com o David. Sentindo muito mal, parece com dores. Na hora o David orou e tal. Tinha recebido uma seta. Perdão mais uma vez. Na hora que eu vi, ela voltou, passou por trás de mim, eu senti. Essa menina acabou de levar uma seta.
Maturidade. Ela não tinha maturidade, não estava preparada. Amém? Glória a Deus. Abram lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21, 22. Diz assim: e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, em quem em ti me agrado sobremaneira. Deus ministrou no meu coração dizendo também que é através do batismo que a autoridade se estabelece. Jesus, quando foi batizado ali, o Espírito Santo vem sobre ele. E Jesus, na mesma hora, fala: esse é o meu filho, a quem me comprazo. Mas entenda que foi a partir dali que Jesus começou o seu ministério. Ali ele já estava preparado para o ministério. Há uma autoridade sobre ele. A autoridade já tinha passado de nível, um nível ali de multiplicação, um nível de crescimento, um nível ali de ministério, de quebrar cadeias, de destruir obras malignas, de transformar a localidade, de transformar famílias, de fazer sinais e prodígios. O batismo é uma autoridade que é dada. É quando o Senhor me reconhece como filho e detentor de sua autoridade. Por isso, a necessidade de se batizar. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, abram lá Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 38 ao 39. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Em Atos 5, 20, ele continua dizendo assim: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Autoridade. Jesus, como homem, recebeu o Espírito Santo de Deus e autoridade. Aconteceu ali uma mudança no comportamento. E eu, como detentor dessa autoridade, eu tenho que ter um comportamento de uma pessoa que tem autoridade. Acontece uma mudança, uma ousadia. Você passa a ter mais ousadia, você passa a ter mais atitude, mais coragem. Isso é uma característica de quem tem o Espírito Santo de Deus, uma autoridade dada pelo Pai. Jesus demonstrou para mim e para você que quando recebemos a autoridade dele, é com essa autoridade que temos que nos comportar aqui na terra, andar e usar nessa autoridade. Jesus nos ensinou, entenda, Jesus nos ensinou sobre o poder do Pai. Ele foi o maior exemplo de poder do Pai. As pessoas corriam, iam atrás dele para poder sentir esse poder, porque reconheciam uma autoridade sobre ele. Sabe, queridos? Às vezes nós estamos na igreja há tanto tempo, passamos por lutas, por tribulações. Às vezes o diabo faz festa na nossa casa. Às vezes o diabo ele é o regedor da minha casa, ele rege até minha vida. Porque eu não sei usar autoridade. Não tenho buscado usar autoridade.
Sabe, esses dias eu tenho buscado usar a autoridade que Deus me deu. Sobre mim está uma autoridade. E somente esse que me deu autoridade, ele tem poder. Ele tem autoridade sobre a minha vida. Esses tempos atrás, o diabo ele tem tentado muito sobre a minha casa. E o diabo ele não se cansa. O diabo ele não desiste. Ele pode passar 1000 anos, 2000 anos, mas ele nunca vai desistir de você. Mas primeiro Pedro fala que ele é como um leão. Ele fica à espreita como um leão, doido para te tragar. Ele não pode lhe tocar, mas ele pode ficar de longe te observando, esperando o teu deslize. Sabe, lá em casa ele tem tentado, ele tem enviado demônios, tem tirado, algumas noites tem tirado a paz do meu filho. Graças ao bom Pai, ao bom Deus, a minha esposa com discernimento, ela tem notado e chegou até uma noite ela ter visto um demônio sair do nosso quarto correndo para o banheiro. Meu amor, precisamos usar essa autoridade. E passamos a praticar, andar nessa autoridade. Talvez você tenha acontecido isso na sua casa. Brigas, desentendimentos, por coisas banais, fúteis. Você não tem discernido. E lá em casa nós temos colocado a autoridade. Tenho falado, Satanás, tu não tem poder para entrar nessa casa. Você não tem autoridade para entrar nessa casa. E eu dei um comando, teve uma noite que eu dei um comando. Eu dou uma ordem agora no poder do nome de Jesus. Eu quero que tu saia dessa casa, pega toda a tua mala, a tua corja. Quem está ali no quintal, sai agora, quem está no banheiro. Porque assim, queridos, toda vez que a minha esposa, ela via eles correr para o banheiro. Os demônios correr para o banheiro. Uma vez eu estava perto do banheiro, eu senti. Esse amor, aqui tem um portal aqui. Desse dia eu mandei ele sair, eu dou uma ordem agora, que tu saia desse banheiro. Aí ela foi, abriu a porta, e nós começamos a expulsar. E desde lá nunca mais esses demônios vieram tirar a paz do Asaf. Asaf às vezes dormia e dava um grito. Ah! Amém? Talvez você não tenha conseguido chegar ao teu objetivo, porque existem demônios te atrapalhando, demônios tranca-rua. Talvez a tua vida financeira está uma bagunça, porque tem ali Mamon, um demônio. Então você precisa usar sua autoridade para você andar na plenitude do Senhor. Em Lucas, vamos abrir lá em Lucas 4, 11 ao 12. Já vou correr. Pleno do Espírito Santo, Lucas 4, do 1 ao 12. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. Ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhes então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre ele, toda a glória deste reino, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entende. O diabo se dizendo autoritário,
Mas ele se esqueceu que quem deu essa autoridade foi Deus. E Deus tem o controle de sua autoridade. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Satanás dizendo para Jesus. Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus aqui dá um tapa na cara do diabo dizendo, ei, não tenham que temer a sua autoridade, porque a autoridade vem do meu Pai. Em seguida o diabo levou para Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e os desafiou. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos para que não batas a teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Para se ter autoridade, tem que estar no Espírito Santo de Deus. Tem que andar e obedecer à sua autoridade, coisa que o diabo não era, coisa que o diabo já tinha deixado de andar. Porém, tinha sido um filho de Deus, um anjo. A autoridade não é para eu usar como bem entendo. É preciso ter discernimento, ouvir a voz de autoridade do Pai. A autoridade revela quem você é, de quem você é filho. Quem você é e de onde você é. No versículo 3 diz assim, indagou-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus não precisou mostrar sinais com a sua autoridade. Ele foi na palavra contra Satanás. Mas antes disso, Satanás já conhecia a sua autoridade, já sabia de quem era o poder. A autoridade que Satanás mostrou para Jesus ali, Jesus também já conhecia. Em João 14, vamos abrir lá em João 14, 12. Diz assim, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Jesus, ele fez tudo como homem, como eu e você aqui na terra. E dessa forma, nós como discípulos, como filhos do Pai, nós seremos capazes também de fazer tudo o que Ele fez. E até mais, como Ele próprio diz aqui em sua palavra. Dê glória a Deus. Aqui em Atos, nós percebemos que realmente o Espírito Santo deu poder aos apóstolos. Você vai ver que no livro de Apóstolo, você vê ali tudo que os apóstolos fizeram sobre uma autoridade, através de uma autoridade. E com esse poder eles mudaram o mundo, que transformou hoje a igreja. A igreja ela foi estabelecida através de um poder, através de uma autoridade de Jesus. E é dessa mesma forma, é desta mesma maneira que Jesus espera de mim e de você. Sem autoridade nós não alcançaremos as pessoas aí fora. Sem autoridade nós não ganharemos jovens para Jesus. Porque eles estão atrás dessa autoridade. Eles querem ter experiências com essa autoridade. E é somente de mim e de você que aonde essa autoridade será manifestada nesse tempo.
seja na célula, seja no seu trabalho, na sua faculdade. É onde você vê alguém ali se manifestado por um demônio, e ali uma multidão, e você vai, através de uma autoridade, você liberta aquela pessoa. A autoridade, ela alcança. Glória a Deus. Assim Jesus fazia por onde ele passava. Assim os apóstolos faziam onde eles passavam. A autoridade, ela tem que ser mostrada. A autoridade, ela tem que ser transparente, para que as pessoas vejam quem nós servimos, de onde nós somos, de que reino eu sou. As pessoas olhar para você e dizer, aquele ali, há uma autoridade de Jesus. Aquele sim, existe o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Só quem crê, dê um glória a Deus. Se observarmos, Jesus ensinou tudo. Ele ensinou o caminho aos seus seguidores, aos seus discípulos, inclusive sobre a autoridade. É claro o ensinamento sobre a autoridade. Amém? Referindo à ação e à palavra, através da palavra. Jesus expressava poder e autoridade através de tudo que ele falava e fazia, inclusive de gestos. Em João 10, 37 e 38, diz assim, se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim, mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ações, palavras, assim é manifestada a autoridade do Pai. Glória a Deus. Essas obras, essas ações, elas têm que ser executadas com autoridade, seja no ministério, na célula, na igreja, em casa, no trabalho. A autoridade, ela muda o ambiente, ela muda a geografia. Ela traz uma geografia de libertação. Você pode ver quando há uma geografia de libertação, Deus age, Deus transforma, há uma conversão em massa. Porque quando Pedro ministrava, 3.000 pessoas eram convertidas, porque sobre ele estava uma autoridade. Outra coisa, Pedro ele era indouto. Não tinha conhecimento, era pobre em conhecimento, mas sobre ele tinha uma autoridade. Essa autoridade ela tem que ser expressada, ela tem que ser jogada para fora. Teve um fato essa semana que aconteceu, eu até sorri. Eu estava passeando ali ali na praia, como é ali na Iracema, o pessoal fala, no calçadão. Aí tem aquelas pessoas vendendo, né? Pessoal vendendo brinquedo. Aí tinha um cara fazendo uma mágica lá, incrível, cara. Era um objeto que flutuava. Aí eu parei, eu fiquei olhando assim, eu não vi nem o fio, nada. Ele estava com a mão assim, o negócio flutuava. Aí eu observei para ver se tinha algum fio, né? Brilhando, eu não falei nada. Aí eu olhei assim, a minha esposa do meu lado, o meu primo aqui com a namorada dele, passeando. Rapaz, tá repreendido isso. Querido, o objeto caiu no chão. Aí eu olhei assim, tu viu aí, amor? Isso que é autoridade. Glória a Deus. Então a autoridade ela tem que ser expressada. Amém? A autoridade não pode ser envergonhada. E nem atropelada, ou seja, passada por cima antes de um concerto. Há muitas pessoas que não têm essa autoridade porque ela precisa se consertar em algo. Eu já vi pessoas, ouvi pastores sendo confrontados pelo demônio. O demônio perguntando, quem você pensa que é? Imagine isso, querido, um demônio falar para um pastor,
Quem você pensa que é? Pastorzinho de merda. Um pastor, onde foi ungido por Deus, recebeu autoridade e poder da parte do Pai, recebeu uma afronta dessa de Satanás. A autoridade não é algo simples que você recebe. As autoridades têm que ser alimentadas, a autoridade tem que ser cuidada, zelada, tem que ser tratada, amém? Levado com afinco, com honra. E para finalizar, autoridade não pode ser confundida. Satanás tem força e não poder. Poder somente um, que é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. A autoridade ela só vem de uma pessoa, vem do Pai. E somente o Pai pode tirar essa autoridade. Somente Ele. Ou através de uma desobediência da minha parte. Satanás, ele era um anjo formoso, um anjo adorador, um querubim. Mas por causa de uma desobediência, Deus expulsou ele. Mas a autoridade que Satanás tem está sobre a autoridade do Pai. E Satanás só age onde Deus quer. Então essa autoridade nós temos que saber usar, ser praticada para que nós possamos ser uma igreja liberta, uma igreja limpa, santa. Tem igreja que não tem sinais. Existe igreja que não vê sinais, porque ela precisa ser liberta. Mas existe igreja que o Espírito Santo se move, a libertação, a destruição de cadeias, a transformação de vida, porque é uma igreja que é liberta. Amém? E nós precisamos ter uma igreja liberta, sermos libertos. Precisamos ter sabedoria para usá-la. Deus ele não revoga a sua autoridade para quem é dado, pois ela já foi selada e é dada para filhos. Amém? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E essa semana, querido, eu até me emocionei quando eu cheguei em casa. Falei para minha esposa, amor, Deus nunca tinha me mostrado isso. Deus nunca tinha me usado dessa maneira. Tem me usado em outras coisas, mas não em libertação. Expulsar demônios. Mas não com essa autoridade. Toda a honra, toda a glória é dada a Jesus. Porque foi Ele que me deu essa autoridade. Através dele, Ele se deu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter essa autoridade. E para se ter hoje uma vida em abundância, para se ter uma vida verdadeiramente dentro da plenitude de Jesus, é preciso nós termos autoridade. Essa autoridade é algo principal, é algo necessário para eu e você termos uma vida, uma construção que me levará para o reino de Deus, que me levará a andar dentro da vontade de Deus. Glória a Deus. É essa autoridade que me diz quem eu sou aqui na terra. Jesus era reconhecido, seus apóstolos eram reconhecidos. As pessoas falavam que acompanhavam Pedro, porque eles esperavam que a sombra de Pedro curasse. Olha que autoridade.
E Jesus fala que nós faríamos coisas maiores do que Ele aqui na terra. Essa autoridade ela precisa ser expressada, queridos. Amém? E essa semana assim foi forte. Porque nós não somos dignos. E nossa origem é do pecado. Mas nós devemos valorizar o que Jesus fez por mim e por você. Foi nos entregue algo valioso. E naquela noite ali no José Walter, eu só levantei a mão e eu vi Deus agir. Eu olhei assim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque mesmo eu na minha pequenez, o Senhor me usa. Talvez não seja um ministério, seja para mim, mas o Senhor usa para mostrar que o Senhor é o meu Deus, que em Ti eu posso todas as coisas. E sobre mim está um poder de autoridade. Eu falei para aquela jovem, você precisa fazer um concerto com Deus. Chegue na sua casa, observe a sua casa. Observe como você tem andado. Retorne para Jesus. Faça um concerto com Jesus. Quem tem autoridade, não há seta que lhe toque. Quem tem autoridade, o diabo não tem poder para lhe tocar. Porque sobre você está uma autoridade, a autoridade do Pai, não é de qualquer um. Mas para essa autoridade se manter firme em você, você precisa ser íntegro com Deus. Você precisa ter uma integridade que te revele diante do diabo, diante das pessoas, onde não há acusação, onde não há dedo apontado para você, mas que você seja íntegro. Sabe, você tem tudo nas suas mãos. Você tem tudo, você tem o poder do Pai nas suas mãos, no meio da palma das suas mãos. Você tem o poder para transformar a sua vida. Você tem poder para transformar o seu futuro, o futuro do seu filho, da onde você vive, da sua família. Você tem o poder do Pai nas suas mãos. Ao tempo do reino do Pai se manifestar sobre a terra. Quando nós oramos pedindo, assim seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que a vontade do reino seja feita aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você receba essa palavra dessa noite. A palavra que ministrou ao meu coração. Com autoridade. Amém? A igreja precisa ter autoridade. Para que Satanás não venha e bagunce a casa de Deus. Entra fazendo o que quer. Bagunçando, melando, sujando a casa de Deus. E Satanás ele entra através da minha e da sua vida. Então use a sua autoridade, não aceite. Glória a Deus. Se você sentir que o diabo quer entrar na sua casa, quer trazer embaraço para você, repreenda, amarre no nome de Jesus. Mostre de quem você é filho. Faça isso na sua célula. Lá na minha célula, nós temos uma célula de casais, ali no José Walter. Nós temos declarado, que será uma célula abençoada, que será uma célula de multiplicação, uma célula de crescimento. Você casal, você vai ter a sua célula, você vai liderar, você vai alcançar outros casais. E assim o reino de Deus vai crescer. A autoridade que está sobre você será repassado para outros casais, e assim Deus lhe dará multiplicação, porque a multiplicação ela está em cima de uma autoridade. É onde eu chego em uma localidade,
É onde eu chego numa localidade ali, eu declaro, eu lanço o decreto, aqui agora é de Jesus. Aqui tem uma autoridade, eu tomo o terreno, eu declaro de quem é aquele terreno. Nós temos declarado isso na célula. Célula de crescimento, célula de multiplicação, sabe? Os casais estão assim, glória a Deus, porque eles ficaram felizes, porque eles viram ali que sobre ele também cairá uma autoridade de liderança. Todo mundo quer liderar, queridos. Todo mundo quer trabalhar na obra de Deus. Todo mundo quer ter uma função dentro da casa de Deus. Todo mundo quer ser útil para Deus. Eu tenho falado isso para os casais. Deus não quer você como telespectador, não. Deus, Ele quer te usar. Glória a Deus. Você recebe essa palavra de autoridade. Amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor.